Olá pessoal, olha, esse vídeo na verdade é para ser um complemento à parte escrita, né, a parte que vocês já leram sobre esse assunto. Então aqui nós vamos falar rapidamente sobre o que vem a ser expressões numéricas e expressões algébricas. Uma expressão, eu chamo de expressão numérica, se ela envolve apenas números, né? Eu posso escrever assim, 5 mais 4 vezes 3, essa aqui é uma expressão numérica, só tem número aqui. Para você calcular o valor dessa expressão numérica, o número que essa expressão numérica representa, você tem que ter claro para você a hierarquia das operações. Qual a operação que você resolve primeiro? Provavelmente, se você for fazer isso aqui em uma máquina calculadora simples, o que eu estou chamando de simples é uma calculadora que não seja calculadora científica. O número que você deve encontrar deve ser 27, mas esse não é o número que essa expressão numérica representa. Porque na calculadora simples, você vai colocar 5 mais 4 vezes 3, ela vai adicionar o 5 com o 4 dá 9 vezes 3 dá 27. Mas não é isso que é representado por essa expressão numérica. Você precisa saber o seguinte, que tem ordem aqui, tem operações que você resolve primeiro e outras que você deixa para resolver depois. Por que tem que ser assim? Porque simplesmente se cada um fizesse do jeito que imaginasse, eu faria um cálculo, encontraria um valor, outra pessoa faria o cálculo da mesma expressão e encontraria outro valor. Né? Então, o mundo inteiro encontraria valores diferentes. Não é essa a ideia. A ideia é que em qualquer parte do mundo, essa expressão numérica retorne o mesmo valor. Então, primeiro você vai resolver potência e raiz. Depois que você resolver, não tem mais nenhuma potência, nenhuma raiz, né? Nada para ser resolvido, aí você vai resolver multiplicação e divisão. Depois que resolver multiplicação e divisão, aí você vai resolver adição e subtração. Então, o terceiro, você vai resolver adição e subtração. Então, essa é a ordem. Caso você queira quebrar essa ordem, para isso existem delimitadores que vai ajudar você com isso. Os delimitadores são parênteses, colchetes, chaves. Então, você vai resolver primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves, levando em conta que quem escreveu o problema tomou esse cuidado. Geralmente você vai encontrar problemas desse jeito. Então, as chaves são os delimitadores mais abertos, são maiores, né, e abraçam mais coisas. Depois vem os colchetes e depois vem os parênteses aqui. Na verdade, você resolve de dentro para fora. Você resolve até eliminar os parênteses. Eliminou parênteses, aí sobrou colchete, você resolve colchete. Eliminou colchete, você resolve e elimina as chaves. Ok? Se você quer mudar essa ordem aqui, você precisa de fazer uso desses delimitadores. Por exemplo, aqui, por exemplo, 5 com mais 4 vezes 3, primeiro eu vou resolver o 4 vezes 3. Mas se você quiser avisar que a pessoa tem que adicionar o 5 com o 4, aí você vai escrever assim, ó, 5 mais 4 multiplicado por 3. Veja, são duas expressões numéricas que vão retornar valores diferentes. Essa primeira aqui, por exemplo, você vai resolver primeiro multiplicação, então eu resolver esse 4 vezes 3. Ó. Vai ficar 5, 4 vezes 3 dá 12. Aí ficou aqui agora 5 mais 12. 5 mais 12 dá 17. E essa outra? Não, essa outra... Ah, mas tem uma multiplicação aqui. Eu tenho que resolver primeiro a multiplicação. Você primeiro tem que resolver o que está entre os parênteses. E entre os parênteses aqui você tem uma adição. Então você vai resolver 5 com mais 4 dá 9 e o restante você repete. 9 vezes 3 aqui dá 27. Ok? Então a ordem é essa. É lógico que isso aqui você pode ter frações envolvidas, ter números negativos, tem uma porção de situações
envolvendo conteúdos que você já estudou. Por exemplo, a questão de frações, interessante a gente poder ver uma expressão numérica com frações. Ninguém tem que ficar fugindo de frações. Aprende a lidar com elas e toca o barco. Por exemplo, essa aqui é uma expressão numérica. Ela tem multiplicação, tem subtração, tem parênteses. Primeira coisa que você tem que resolver, você tem que resolver o que está entre os parênteses. Ah, mas tem uma multiplicação aqui, você disse que primeiro eu resolvo multiplicação. Olha, você resolve entre os parênteses, primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Só depois de resolver isso aqui é que você vai fazer alguma operação fora disso, fora desses delimitadores. Então aqui agora, o seu trabalho, no caso, é resolver isso aqui, ó, quanto que dá 1/2 menos 4. 1/2 menos 4. Aqui você repare que as frações aqui, elas têm denominadores diferentes, porque o denominador desse 4 aqui é 1. E aqui agora começa a entrar conteúdos que você já estudou. Nós já vimos que para você adicionar e subtrair frações, elas precisam ter o mesmo denominador. Aqui um denominador é 2, aqui é 1. Ora, nós também vimos que você pode fazer isso aqui levando em conta frações equivalentes, né? Conceito de frações equivalentes. Você olha para esse 1 e fala assim, eu gostaria tanto que esse 1 fosse 2 para os denominadores ficarem iguais, mas para esse 1 ser 2, basta que eu multiplique aqui por 2. Mas se você multiplicar aqui por 2, tem que multiplicar lá em cima por 2 também. Se você fizer isso, a sua expressão numérica passará a ficar do seguinte modo, olha aqui, ó. 3/4 menos 5 que multiplica. Eu estou resolvendo o que está aqui dentro, o restante eu só vou copiar. Então aqui vai ficar assim, 1/2 menos 4 vezes 2 aqui dá 8 e 1 vezes 2 aqui dá 2. Agora os denominadores já ficaram iguais. Então você vai conservar o denominador e Então você vai conservar o denominador que agora e já são iguais, né? Então você vai conservar o 2, que é o denominador comum, e vai fazer a operação indicada com o numerador. Então aqui ficará assim, ó, 3/4 menos 5, que multiplica. Aí você conserva o denominador comum, né? O denominador comum aqui é 2, e vai fazer essa operação aqui, 1 menos 8. 1 menos 8 dá menos 7. Então aqui vai ficar assim, ó, 3/4. Veja, o que eu estou mexendo no vermelho. O que está escrito em preto, eu estou só repetindo. Menos 5, que multiplica. Aqui você tem que tomar cuidado, porque 1 menos 8 dá menos 7. Se você não tomar cuidado aqui e escrever assim, menos 7/2, pode dar a impressão que você está adicionando ou subtraindo, mas aqui é uma multiplicação. Aí você coloca uma multiplicação com menos. Não pode, você precisa colocar aqui um parêntese, né? Esses dois operadores juntos aqui não pode. Aí você agora tem que fazer uma multiplicação. Nós também já estudamos sobre multiplicação. Já vimos que multiplicação você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então aqui no caso, ó, esse e o sinal também tem que ser levado em conta, né? Produto de números negativos dá positivo. Na verdade, sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então você vai fazer assim, ó, 3/4, ó, números com sinais iguais tem produto positivo. E aqui você multiplica 5 vezes 7 dá 35 e 1 vezes 2 dá 2. Viu? Aí novamente você se depara com frações que têm denominadores diferentes. Você vai fazer com que os denominadores fiquem iguais. Para você fazer com que eles fiquem iguais, não precisa de muito cálculo. É só você ver, olha, esse 2 eu tenho como fazer ele virar um 4. É simplesmente multiplicar por 2 aqui, que esse 2 vezes 2 vai virar o 4. Mas se você multiplicar embaixo por 2, o denominador por 2, para você manter o que a fração representa, tem que multiplicar o numerador por 2 também. Então vai ficar assim agora, ó. Ficará 3/4. Aqui 35 vezes 2 vai ficar 70. 2 vezes 2, 4. Agora note que os denominadores aqui agora são iguais. Eu tenho um denominador comum. Então esse denominador você vai manter ele, mantém o denominador,
e faça a operação indicada no numerador, que no caso aqui é 3 mais 70. 3 mais 70 dá 73 quartos. Então está aí uma expressão numérica. Você precisa tomar cuidado com essa hierarquia das operações e ainda precisa também lidar com frações quando aparecer, números decimais, números inteiros. Não é difícil não. O material que foi disponibilizado tem mais detalhe, mais exemplos para vocês estudarem isso aqui, né? Tem que tentar entender, né, gente? Entender direitinho para não ter problema. Tem que colocar esse tijolinho aí na sua parede do conhecimento.